Lula de volta ao xadrez político. O que muda? Eu me chamo Nadson Soares, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. Bem, o STF tomou duas decisões no que diz respeito a Lula esse mês de março. A primeira decisão, o ministro Luiz Edson Fachin decidiu que os processos do Lula iriam para a primeira instância, tornando Lula elegível. O Edson Fachin tomou essa decisão monocrática. E qual era o objetivo dele? Que foi que ele alegou, aliás. Ele alegou dizendo que o Moro ele não tinha condições de fazer aquele julgamento, não por ser suspeito, mas porque aqueles processos não estavam no âmbito da Lava Jato, do qual o Moro era o juiz responsável. Então, quem deveria julgar seria a primeira instância de Brasília. Por que que o Fachin fez isso? O ministro Luiz Edson Fachin, ele fez isso com um objetivo, salvar o Moro. Ele achava que fazendo isso, evitaria que a segunda turma do Supremo votasse a suspeição do Moro. Só que a segunda turma do Supremo acabou votando a suspeição do Moro. E o que foi aprovado por 3 votos a 2. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia votaram a favor, enquanto Cássio Nunes e o próprio Edson Fachin votaram contra. Moro, portanto, se tornou o que qualquer pessoa que acompanha a vida política desse país já sabia: um juiz suspeito das decisões que condenaram Lula. Sérgio Moro é um juiz politiqueiro, canalha, perseguidor e parcial, que sequer disfarçou sua parcialidade, pois deixou de ser o juiz criminoso que sempre foi e se associou à organização criminosa bolsonarista para ser o ministro da Justiça desse desgoverno. Mas o objetivo desse vídeo não é falar da Faça Jato, pois o Percepção Política já tem um podcast, que vai ficar o link na descrição desse vídeo, falando das vísceras da Faça Jato. O objetivo desse vídeo, portanto, é mostrar o que é que muda no xadrez político a partir da entrada de Lula. É importante lembrar que ainda falta 1 ano e 7 meses para as eleições de 2022 e que 1 ano e 7 meses num país instável como o Brasil é muito tempo, então muita água ainda vai rolar. Mas, a partir do momento em que Lula ficou elegível, a corrida para 2022, que já vinha acontecendo, passou a ter outras configurações e outras correlações de força. A grande imprensa, na figura da Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo e a Veja, correram para fazer a canalice da falsa simetria Lula-Bolsonaro. Eles têm a ousadia de comparar a maior liderança política de esquerda da América Latina e o melhor presidente que esse país já teve, mesmo com as contradições, que sim, existiram contradições, mas eles ousam comparar Lula a um criminoso, assassino e genocida feito Bolsonaro. E o que é que a imprensa quer fazer essa mentira? Né? Isso é mentira. Lula não é igual a Bolsonaro. Nunca foi. Lula é um estadista. Ele nunca rompeu o pacto civilizatório, nunca estimulou a violência e nunca ameaçou o Estado democrático de direito. O ódio que a imprensa tem de Lula é porque ele representa um intelectual orgânico vindo da classe trabalhadora e não das elites. É esse o ódio, porque ele é um ex-torneiro mecânico que chegou à presidência porque é nordestino e porque fez um governo de inclusão social. O ódio que a imprensa tem do Lula é por isso. Mas o que é que a imprensa quer? Qual é o objetivo desses setores da imprensa comparando Lula ao Bolsonaro e fazendo essa falsa simetria? Vender a direita fisiológica como se fosse o centro. É isso que essa imprensa quer. Vender a histórica direita fisiológica como se fosse o centro. Só que está uma confusão. Eles estão quebrando cabeça com a direita fisiológica, que tem muito mais candidato do que vaga à presidência, que é só uma para presidente e outra para vice. Tem o oportunista do Dória, que é uma espécie de Bolsonaro que fala inglês, sabe comer de talher, usa cachecol e sapatênis. Só que o Dória vai ter ainda que disputar com o PSDB se vai ou não ser presidente. E ainda existem fontes dizendo, ligadas ao mundo político, que após a entrada de Lula no xadrez político, o Dória tende a disputar a reeleição no governo do Estado e não a presidência. Tem o Mandetta, que é outro oportunista, inclusive cresceu por conta da pandemia, porque teve o mínimo de bom senso, e qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso na frente desse assassino que é o Bolsonaro, já parece
para muitas pessoas desavisadas como uma saída, mas o Mandetta é um canalha, foi ele inclusive que criou o slogan, o coro, puxou o coro do tchau querida com o golpe que derrubou a Dilma e falava antes de ser ministro do Bolsonaro, quando já convocado para ser ministro, mas antes do Bolsonaro assumir, tinha a ideia de privatizar o SUS. Tem o oportunista do Moro, que está sendo cada dia mais desmascarado por ser o juizeco criminoso e antidemocrático que sempre foi. Tem o Luciano Huck, que tem experiência zero, não tem experiência nenhuma, mas as elites e a imprensa nunca jogam só com candidato, eles jogam com várias fichas para ver se um deles ganha. Então essa direita tradicional, essa direita fisiológica, ela ainda está quebrando a cabeça para ver qual nome lançará. E aí no campo da indecisão, a gente tem o Ciro Gomes, que além de ficar enfraquecido com a entrada do Lula, o Ciro ele tenta fazer a aliança das mais incongruentes possíveis, a esquerda e a direita, o que o torna inviável. Além do fato de que o Ciro quer se colocar como uma terceira via, batendo tanto em Lula como em Bolsonaro, o que num contexto de polarização deixa a candidatura dele ainda mais inviável. E tem o Lula, que teve um governo marcado pela inclusão social e pelo consumo de massa, que deu oportunidades que a classe trabalhadora nunca antes tinha tido. Inclusive esse o ódio das classes médias. Tem um vídeo que eu também vou deixar aqui na descrição falando por que a classe média é reacionária e odeia o PT, irritando também essas elites escravocratas e assassinas que a gente tem aqui, que são os verdadeiros patrocinadores desse genocídio do desgoverno Bolsonaro. É válido lembrar que o Lula ele sofre um pouco do antipetismo, não como outros candidatos do PT, mas o Lula sofre sim com o antipetismo. O antipetismo pega no Lula, mas só que menos que outros candidatos do PT, porque o Lula é uma figura que transcende o PT, dado o seu grau de importância e de carisma. É válido lembrar que nós temos também inúmeros outros nomes que vão disputar as eleições de 2022. Os nomes que eu falei anteriormente são os principais nomes, os nomes que mais giram em torno da imprensa e que mais têm perspectiva e possibilidade de votos nos arranjos eleitorais montados a partir da elegibilidade do Lula com as duas decisões do STF, principalmente com essa segunda agora, que tornou o Moro, que escancarou o que o Moro sempre foi, um juiz criminoso e suspeito. Então a gente ainda vai ter, mesmo com essa configuração já falada, a gente ainda vai ter inúmeras outras correlações de forças para 2022. Esses são os nomes principais dentro do cenário político, dos nomes que já se colocam e que já vão se organizando para a corrida eleitoral de 2022. Bem, é isso. Se você gostou das nossas reflexões, se inscreva no canal, deixe like no vídeo e fora Bolsonaro genocida!